Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu sou a Thalita. Eu sou o Marco. Nós estamos no canal Cadê a Nota? Hoje falaremos sério, falaremos de tempos sombrios, depois da vinheta. A ditadura militar foi um período que começou no Brasil em 1964 e foi até 85, tomando a sua pior forma a partir de 1968, quando surgiu o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que basicamente fechava o Congresso, tirava os direitos civis e políticos das pessoas, dava o poder total aos militares e também criou-se a censura, que é as músicas, teatro, jornalistas, cinema, tudo que era criado de arte, de entretenimento, de informação, precisava passar por um crivo dos militares que poderiam aprovar ou não aquele material. E se o material não estava de acordo com o que os militares concordassem, aquela pessoa podia ser presa, exilada, entre outras coisas piores que a gente não quer se aprofundar aqui para não atrapalhar a distribuição do vídeo no YouTube. Porque afinal de contas também não somos historiadores, mas sabemos que isso aconteceu e temos documentos por aí e deixaremos tudo no... Inclusive a gente vai deixar aqui uns vídeos bem legais na descrição para vocês assistirem, do Nerdologia, que é um vídeo que eu gostei bastante de assistir sobre ditadura e tá curtinho, é rápido de ver. Tem um vídeo do Castanhari, do Nostalgia, que é mais longo e mais completo. E tem um vídeo que eu achei bem legal também do Descomplica, para quem tá estudando para Enem, vestibular, ele dá uma revisada bacana, e vou deixar esses links aqui embaixo, e é bem bacana vocês acompanharem. E como nós somos um canal de música, a gente vai falar das músicas da época da ditadura. Que, assim, nada de bom aconteceu nesse período da nossa história. Quase nada, porque a gente tem umas músicas muito boas, algumas das melhores músicas que a gente tem na nossa cultura saíram desse período, principalmente da criatividade que os cantores e compositores e intérpretes precisavam para poder burlar a censura. Então eles colocavam mensagens subliminares nas letras e colocavam mensagens que você poderia entender de uma forma diferente também, interpretar de várias formas. E a gente vai falar dessas músicas aqui hoje. Brasileiros dando jeitinhos desde... Só uma observação também, antes de repente que alguém questione esse ponto. A gente tá falando aqui de ditadura, o nome do vídeo é Músicas da Ditadura. Pode ser que alguém questione a questão de... mas não era uma ditadura, era um regime militar. A gente viu um material, tem um documento, tem uma gravação de uma reunião dos militares, que inclusive o pessoal do Nerdologia citou, ele passa trechos dessa gravação lá, em que os próprios militares, nas reuniões que eles fizeram para definir esse período, esse regime, eles chamavam de um período ditatorial, militar, por eles mesmos. Então, se eles estavam falando, quem somos nós para questionar, né? Então... Não é mesmo? Depois do AI-5, nessas reuniões, eles já falavam com uma ditadura mesmo que, enfim, se for necessário uma ditadura, faremos. E assim, a Nerdologia tem lá, não é nada escondido não, viu, gente? Tem essas gravações, você pode pesquisar também. Então, tipo, o Nerdologia, no caso, fez essa pesquisa e levou para o canal deles, e vocês também podem fazer, não tá escondido, não. Eles meio que dão uma resumida, mas esse material completo tá disponível para quem quiser ver também, então vale a pena dar uma olhada e depois a gente fala um pouco mais disso. Mas vamos falar de música, né, que é o nosso foco aqui no canal, no vídeo. Vamos começar por Raul Seixas? Raul Seixas. Começa com... Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Na sua sopa. Parece inofensivo, não é mesmo? Afinal de contas, você tá falando da mosca que pousou na sopa, uma mosca que pintou pra lhe abusar. Então, tipo, essa música passou assim, ó, lisa pela censura, inclusive com alguns comentários engraçados, né? Porque ele foi dar alguns esclarecimentos a respeito de um disco que eles estavam lançando, né? Na época, e aí ele foi prestar esclarecimentos também sobre essa música, A Mosca na Sopa. Essa música, Mosca na Sopa, ela foi aprovada pela censura na época, pelo órgão censor. Nem vi o nome desse órgão, mas enfim, órgão censor.
E no documento em que a música é aprovada, ele cita, até vou ler aqui, ó, deixar anotado. Em que pese a estupidez e o mau gosto, somos pela liberação, já que não atinamos a comprometimento os outros. Ou seja, eles acharam uma música idiota que não faz sentido nenhum. Mas depois, assim, existem várias interpretações, né? Sim. Mas pelo período em que a música saiu e até pelo que declarações do próprio Raul e por referências extras que tem aí, a letra dessa música, ele meio que se coloca como que o Raul, ou nós que estamos ouvindo, somos a mosca, e a sopa seriam os militares. O regime militar, a ditadura militar, enfim. E ainda tem uma parte da música que ele diz: e não adianta vir me detetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar, porque você mata uma e vem outra num lugar. Então, o que ele quis dizer é que sempre vai ter a mosquinha abusada que vai lá desunir, vai atrapalhar o soninho dos militares, e não adianta, não tem DDT-FON, que não vai dar jeito, sempre vai vir uma outra mosquinha pra... E no primeiro álbum solo do Raul Seixas, que é o Grigha Bandolo, não sei como se pronuncia isso, que é o álbum que várias músicas ele fez em parceria com Paulo Coelho, eles foram chamados lá pro DOPS pra prestar conta, pra prestar satisfação. A galera queria entender o que esse título do álbum queria dizer, o significado, que parece que tinha uma relação com uma história em quadrinhos do Tarzan, eles justificaram assim, X. Só que daí parece que o Paulo Coelho se deu bem mal nesse processo aí, e várias músicas depois disso, do próprio Raul Seixas, ele ficou na mira dos caras, e várias músicas foram censuradas, inclusive Sociedade Alternativa, que é uma música bem famosa também do Raul Seixas. Viva a sociedade alternativa. Vamos falar dele? Chegou a hora. Tão amado. E tão, né? Tem uma galera que odeia ele também. Tão amado e tão odiado. Chico Buarque. Porque o Chico tava ali, ó, na atividade nessa época. Inclusive fez autoexílio, também foi exilado. E uma música do Chico que acho que foi bem icônica é Cálice. Peraí, que eu até vim pronto aqui, ó. Cálice. Ai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Ele usou o duplo sentido, né, do cálice, do copinho mesmo, de uma taça, pro cálice do termo, cálice. E foi um trocadilho que causou bastante, né? Quem diria que um trocadilho desses causaria tantas coisas? Porque, afinal de contas, estávamos em uma ditadura militar. E, inclusive, essa música, ela meio que passou com algumas restrições, pelo que eu entendi, a gente deu uma pesquisada. Eles fizeram essa música para um show específico, acho que em 1973, para um show, na época que tinha. E eles não iam tocar a música porque foi falado pra eles, não toquem essa música, mas eles não iam tocar a letra da música, eles iam pontuar só a parte dos cálices, né? Pai, afasta de mim esse cálice, ia ficar só no cálice, e deu treta, deu ruim, os caras desligaram o microfone, já baixou os milico tudo lá, desligaram todos os microfones, Chico Buarque ficou... Não vou falar essa palavra aqui, mas eu imagino que ele deva ter ficado. Ele tava junto com Gilberto Gil nesse show, inclusive. E essa foi a polêmica dessa música. Então, depois de alguns bons anos, ela foi lançada de fato. E tá por aí. Todo mundo hoje pode regravar, não é uma coisa linda? Porque hoje não estamos mais em um regime ditatorial. E eles podem regravar. Se eu quiser gravar, eu vou gravar também. Tá lindo. Vantagem da liberdade. Não é mesmo? Uma outra música do Chico Buarque que também causou bastante, mas essa foi bem legal, é Apesar de Você. Ele conseguiu, e ele tem alguns vídeos dele também explicando sobre essa música, que ele conseguiu ali, ó, dar um sabonetou na censura. Porque essa música ele fala, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E ele meio que contou que era como se fosse a história de um casal brigando. Então, e eles acreditaram. E aí foi lançada assim, ó, Brasil todo, e todo mundo começou, tipo, curtir. Clara Nunes fez uma versão dela também pra essa música, Apesar de Você. Até o momento que eu acho que eles
deram mais uma olhada assim na letra, principalmente quando eles viram todo mundo cantando. Nossa, o que tem essa música que tá todo mundo gostando dela, não é mesmo? Sim. Não está muito, né, não tá muito bom. E aí eles foram pesquisar mais e a música fala: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. E aí ele foi censurado e lançou só depois de alguns anos. E a Clara Nunes teve que prestar contas pro departamento de censura do porquê que ela regravou aquela música. Ela não tinha entendido o sentido também, assim como os militares. Será que ela não entendeu mesmo? Ou será que ela conseguiu dar um olé neles também? Você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Chico Buarque, eu vou até abrir um parênteses aqui, que ele teve várias outras músicas que foram censuradas, ele foi perseguido também, ele era bastante atuante nessa fase do Brasil. Mas eu queria abrir um comentário que, assim, a ideia da gente gravar esse vídeo meio que surgiu numa noite que a gente tava ouvindo o álbum Construção do Chico Buarque, aqui em casa. Uma belezinha. E a gente meio que percebeu quantas várias músicas surgiram, né, nesse período militar e se tornaram importantes, né, para nossa cultura musical. E daí eu percebi até uma coisa, que a gente tá em quarentena ainda por conta da pandemia e tudo mais, ainda isolados aqui em casa. Mas a minha maior vontade agora é quando passar a pandemia ir lá pro centro de São Paulo, comer uma feijoada em algum lugar, ouvindo Chico Buarque, Cartola e todas essas lendas da música brasileira aí, que é o que eu mais quero nesse momento. Saiu de casa. Mas a feijoada e o Chico E a feijoada? Nossa. Vamos falar agora de quem? Vamos falar dele, painho, Caetano Veloso. Aquela pessoa maravilhosa. Caetano Veloso, várias clássicas também. Acho que a que ficou mais, assim, alta da época foi Alegria, Alegria. Aquela começa... Pam, pam, pam. Contra o vento, silêncio sem documento. Verdade. Porque ela já começa, tipo, com um ritmo bem forte, pra depois ele falar: caminhando contra o vento, silêncio e sem documento. Eu tô aqui batendo, acho que vocês estão ouvindo, mas tomara que esteja no ritmo. E essa música também foi bem icônica pra época. E uma outra também de Caetano é Proibido Proibir, que eu não preciso falar mais nada, não é mesmo? Eu digo proibido, proibir, proibido, proibir. Ele participou dessa música em uma competição, se eu não me engano, e ele foi super vaiado, porque acho que as pessoas, a juventude ainda não estava nessa vibe de que é proibido proibir. Talvez eles não estivessem prontos pra isso ainda. Sim. E até falando de Caetano, o Caetano ficou exilado na Europa um tempo também, e daí tem até meio que uma curiosidade, que tem a música do Roberto Carlos, que é Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que é o Roberto Carlos com Erasmo e Jovem Guarda, né? E ele compôs essa música, passou pelo censo como uma música que é uma música romântica, uma declaração e tudo mais. Só que depois foi se descobrir que essa música o Roberto Carlos compôs pro Caetano, depois de uma visita que ele fez pro Caetano lá na Europa. Eu não lembro agora se é França ou Inglaterra, mas rolou essa visita do exílio. E daí o Roberto escreveu essa música pro Caetano, que tinha um cabelo cacheado e tal, os caracóis. Então a música, que parece ser uma declaração de amor, se você reparar na letra dela: você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Olhando agora, se você achava que era uma declaração de amor, se você olhar por essa ótica, dá pra ver o que é a história do cara querendo voltar pra terra dele, que tá triste onde tá com saudade da terra e tudo mais. E até essa música parece que na época se passou pelo censo como uma música uma declaração de amor. E a Jovem Guarda não tinha o costume de gravar músicas abordando política, partidarismo, tomando partido em qualquer sentido, então passou liso e tocou e foi sucesso nas rádios. Depois, quando o Caetano voltou pro Brasil, ele regravou essa música na versão dele mesmo.
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar. Bora falar de Elis Regina? Porque Elis Regina também tava lá na atividade, aquela voz maravilhosa dela. Acho que inclusive a gente precisa atualizar a nossa lista de cantores e eu tenho quase certeza de que ela entra na nossa lista. Elis Regina era uma ótima intérprete e ela fez ela cantou a música O Bêbado e o Equilibrista, que também virou, assim, um hino na época da anistia, porque tava entrando todas aquelas negociações de soltar todo mundo, enfim, de trazer quem saiu do Brasil voltar pro Brasil e, né, tentar dar uma arrumada nas coisas. Caía a tarde, feito um viaduto, e um bêbado trajando luto. Quem compôs essa música foi o João Bosco e o Aldir Blanc. Inclusive, né? O Aldir Blanc, ele faleceu agora em 2020, em maio, se eu não me engano, de coronavírus, de Covid. E foi uma grande perda. Ele era um dos maiores compositores e letristas que a gente tinha aí da nossa história mesmo. Então, foi uma grande perda. Sim. E essa música também fala, né, dessa coisa da distância e tudo, a volta do irmão Renfio, chora a nossa pátria mãe gentil. Passou também, né? Beleza, porque já estavam começando a dar esse lance o irmão do Enfield que ele cita é que o Enfield era um amigo dele, né, que é um quadrinista brasileiro, e o irmão dele estava exilado, então ele falava sobre a volta do irmão Enfield, que é um trechinho. E tem um outro trechinho da música que eu vou até citar aqui pra vocês, que ele fala, ó, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A Clarice que ele referencia, das Clarices, né, é a mulher do Vladimir Herzog, que também teve um final trágico aí durante a ditadura, no jornalista. A gente não vai entrar em maiores detalhes, vocês podem pesquisar a respeito aí, porque a gente não quer que o vídeo, como é de música, a gente não quer entrar em detalhe pro vídeo não perder a distribuição de alguma forma. Mas assim, dá uma pesquisada, Vladimir Herzog, e assim, o que aconteceu com ele eu não consigo nem falar. Foi uma tragédia que simboliza bastante o que aconteceu nesse período de ditadura militar com quem contrariava o governo e o regime. Ou questionava, nem precisava contrariar, era questionar mesmo. Falando também de hinos da anistia, na época saiu também Gal Costa, outra linda. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general. Vapor Barato. Aquela mesmo, Vapor Barato, que você ouviu os caras do Rapa. Do Rapa? Do Rapa, em 96. Do Rapa em 96. Fizeram uma versão deles também. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer. A música foi escrita por eu deixei escrito no minha colinha, Jardes Macalé e o Wally Salomão, e ela foi gravada pela primeira vez pela Gal Costa, na época da ditadura também. E ela meio que foi outra música que virou um hino desse período da anistia, que era a galera voltando do exílio, né, voltando pro Brasil e começando a receber perdão. E foi o início da retomada da democracia e enfim, assistam os vídeos sobre a ditadura pra vocês entenderem melhor esse período. Que ela fala a parte, né, talvez eu volte, um dia eu volte, quem sabe. Ela é bem um pouco melancólica, né? Um pouco não, ela é bem melancólica essa música. Bom, o que mais? Panis et, que é só Circenses. É uma música do Mutantes, que também essa música ela deu uma alfinetadinha ali, ó, na classe média alta. Que ela dá bem assim, ó, que a música meio que toda é falando que tá tentando chamar a atenção dessas classes também, né? Porque, tudo bem, pra eles parecia que tava tudo bom, mas não estava. Enfim, e a música é chamando, tipo, soltei os tigres e os leões nos quintais, mandei fazer um puro aço, chamando a atenção dessas pessoas, mas elas estavam na sala de jantar preocupadas em nascer e morrer, ou seja, nada mais importava. Mas as pessoas na sala de jantar
preocupadas em nascer, em morrer. Então essa música eu também acho ela bem icônica, principalmente para assim, foi um chamado para as pessoas que normalmente assim, ó, que o negócio tá aqui, ó, mas tá aqui também, que não estão querendo ver. É aqueles macaquinhos, né? É, tá aqui assim, ó, e aqui. Bom, agora acho que a gente indo já pro final do vídeo, né? Acho que a última música pra gente citar aqui é uma música que virou um hino da resistência civil da época, que é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que também era conhecida como Caminhando, que é uma música do Geraldo Vandré. E essa música virou hino, a galera andava com trechos dela nas faixas escrito e todo mundo adorava e tudo mais, ao ponto que teve um festival de música da Globo em 68, e essa música, todo mundo estava esperando que ela fosse ganhar, mas ela acabou ficando em segundo lugar, e em primeiro lugar ficou a música do Chico, que se eu não me engano é Sabiá. Daí, quando ela foi anunciada como segundo lugar, a galera já começou a vaiar. E depois a música do Chico Buarque também, quando foi tocar, a galera ficou vaiando ele, mas não pela música do Chico Buarque, mas porque eles queriam que o hino da resistência não tivesse ganhado, né, o concurso. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. O Walter Clark, diretor da Globo, ex-diretor na Globo na época, anos depois, revelou que ele recebeu um pedido dos militares para que essa música não ganhasse o festival e não fosse reproduzida e tudo mais. Então já foi aí a mão da ditadura. E o Geraldo Vandré, ele ficou exilado também no Chile, dizem que ele foi torturado, depois tem uma série de outras controvérsias na história dele, no passar dos anos, que parece que depois ele começou a dizer que não houve ditadura, enfim. Não foi torturado. Aconteceram várias coisas, mas querendo ou não, essa foi a música que meio que foi o hino universal desse período brasileiro, da censura e da limitação e da ditadura em si, o hino do levante civil contra a ditadura. Então é uma música bem bacana. E até uma curiosidade, pra quem estiver aprendendo violão como eu, é uma música que assim, todas essas músicas da MPB dessa época são extremamente difíceis de tocar, tem bilhões de acordes e nuances e batidas diferentes e não sei o que. Essa música é muito legal porque ela é simples de tocar, só tem 2 acordes. Então é 2 acordes, a mesma batida do começo ao final. É claro que, se você escutar a versão de estúdio, parece que tem 2 violões tocando e tem um outro que vai fazendo um dedilhadinho meio impossível também. Mas se você quiser tocar pra se divertir, são só 2 acordes, que é um Mi menor e acho que é um Mi menor e um Ré. Vou colocar isso na tela depois na edição pra confirmar. Mi menor e Ré. É bem bacana se estiver estudando música, é uma música que é simples de você tocar também, vale a pena dar uma olhada e fica essa curiosidade aí também. Acho que é isso, né? Então... Acabou? Por enquanto, se vocês quiserem ver a parte 2 desse vídeo, deixa o seu comentário aí e pode pedir que a gente pode voltar. Porque realmente esse período foi um período terrível da nossa história, mas assim, apesar da censura, ainda foi um período positivo para a produção de música, porque surgiram grandes clássicos, né? Grandes músicas que vão viver para sempre aí nos nossos ouvidos. Apesar de você, né? Amanhã há de ser outro dia. E foi mais ou menos isso mesmo. Sim. Deixa seu like, não esquece de curtir se você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos também. Se você não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. E eu queria encerrar esse vídeo, deixar um pedido para vocês aqui. Assistam os vídeos que a gente está deixando aqui na descrição. O vídeo do Castanhari, que é um pouco mais longo se você tiver tempo, um vídeo de 1 hora mais ou menos. Sim. O vídeo do Nerdologia tá bem legal, porque ele é curtinho, tem 10, 15 minutos. E tem mais curto ainda esse vídeo do Descomplica também, que dá uma resumida do período em si. Claro que vale a pena ler mais, dedicar mais tempo para conhecer, porque a gente precisa aprender com os erros do passado para não cometer os mesmos no futuro, né? Então fica essa dica aí, ainda mais nesse momento tão complicado que a gente tá vivendo. Né? É muito claro. Quem conhece o seu passado consegue dar uma melhorada ali no futuro, não é mesmo? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Até! Tchau pra vocês!